Sejam todos muito bem-vindos aos nossos canais Ubuntu Terapias Holísticas e a mais um programa falando sobre Reiki. Um programa que visa nos ajudar na nossa busca por evolução de consciência, na nossa tentativa de sermos pessoas cada vez melhores e gerar cada vez mais valor positivo para o mundo, ensinando os benefícios do Reiki, as suas ferramentas e a filosofia que está por trás dessa maravilhosa terapia e o quanto ela pode ser transformadora para a nossa vida. Eu sou o mestre de Reiki Milani e no episódio de hoje vamos falar sobre o quinto princípio do Reiki, Kyoda-Kyo-A Hito-ni Shinsetsu-ni, ou só por hoje, seja gentil com todos. E eu quero aproveitar o tema de hoje, já que entre todos os princípios do Reiki, esse é o que mais tem relação com o nome que nós escolhemos para o nosso projeto. Eu decidi que hoje eu vou explicar para vocês o porquê de ter escolhido este nome para o nosso projeto. Começando pela parte inicial, terapias holísticas. Você sabe o significado de terapia holística? Pois bem, holístico é uma palavra que deriva da palavra grega holos, que significa totalidade. Nós usamos a palavra holística sempre que olhamos para alguma coisa de uma maneira global, de uma maneira integral. E ela pode ser utilizada em várias circunstâncias, em várias áreas do conhecimento, como por exemplo na medicina, na psicologia, na ecologia, na educação, até no marketing, quando olhamos para todas as formas de realizar o marketing de determinado produto. Na medicina, por exemplo, sempre que buscamos olhar para todas as possibilidades de tratamento, buscando uma cura, nós usamos a palavra holístico, medicina holística. Terapia holística é toda aquela que visa olhar para o ser humano de uma forma integral, para o aspecto físico, emocional, mental e espiritual. O Reiki, por exemplo, é uma terapia holística porque trata de todos esses corpos do ser humano. O Yoga é outro exemplo, que tem práticas de respiração, meditação, exercícios físicos, posições, as asanas, além de filosofia que o Yoga tem, os yamas e os niyamas. Outros exemplos são a cromoterapia, a acupuntura, Theta Healing, as ferramentas de Axis, entre várias outras. O EFT, que logo estaremos abordando aqui no canal, o Tapping, ou acupuntura sem agulha, que é uma técnica de liberação emocional. E quanto à palavra Ubuntu? Qual o significado da palavra Ubuntu? E por que escolhemos esta palavra para o nome do nosso projeto? E qual a relação desta palavra com o quinto princípio do Reiki? Ser gentil com todos os seres. Pois bem, a palavra Ubuntu tem origem africana, na língua Zulu. E assim como na língua portuguesa nós temos a palavra saudade, que é bem complexa para ser traduzida para outras línguas, a palavra Ubuntu também compartilha dessa complexidade, dessa dificuldade para ser traduzida. Mas ela tem vários significados humanísticos. Nós podemos traduzi-la, por exemplo, como acolhimento, compaixão, companheirismo, gentileza, generosidade. Enfim, se nós formos pesquisar nos mecanismos da internet de tradução, as duas principais traduções que aparecem são humanidade para os outros, ou então sou quem sou pelo que nós somos. Ou seja, eu não seria ninguém se não fosse por todas as pessoas ao meu redor, tanto do meu presente quanto do meu passado, por todas as pessoas que me influenciaram. Ninguém é ninguém sozinho. O
primeiro princípio, a primeira lei universal, a lei da unicidade divina, nos fala sobre isso, que nada está separado e que tudo que eu faço tem uma consequência na trama da existência. Entender o significado desta primeira lei universal talvez seja o passo mais importante para viver de acordo com a filosofia Ubuntu. Ubuntu não quer dizer que eu não esteja preocupado com o meu progresso pessoal, mas a questão é: o meu progresso pessoal está a serviço do progresso da totalidade, do progresso de todos à minha volta? A primeira vez que eu ouvi a palavra Ubuntu, ela já me marcou demais. E foi em um vídeo que eu recomendo para quem quiser assistir. Esse vídeo ficou muito famoso, um vídeo de Tiago Rodrigo. E ele conta uma história que eu vou tentar replicar aqui para vocês. A história é de um antropólogo que estava estudando os usos e costumes de tribos africanas, quando resolveu fazer uma experiência entre as crianças de uma determinada tribo. Ele colocou um cesto de maçãs a uma certa distância, reuniu as crianças e disse já. Aquela que chegasse primeiro ao cesto ficaria com todas as maçãs. No entanto, ao dizer já, as crianças todas deram as mãos e correram juntas até o cesto de maçãs. Comemoraram juntas e compartilharam as maçãs. Ele ficou espantado e, ao perceber aquele espanto na cara do antropólogo, uma das crianças olhou para ele e disse: Ubuntu, tio, como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras ficariam tristes? Esse é o espírito Ubuntu. E acho que essa história é a melhor maneira de entendermos o espírito que existe por trás desta palavra. Fica melhor do que qualquer tipo de tradução. Me tocou tanto esta história que depois de ter assistido esse vídeo, eu resolvi colocar este nome na minha empresa médica, Ubuntu Serviços Médicos, e agora no nosso projeto, Ubuntu Terapias Holísticas. Muito bem, agora que eu expliquei o porquê de ter escolhido esse nome para o nosso projeto, vamos nos aprofundar no quinto princípio do Reiki, ser gentil com todos. Você sabe o significado da palavra gentileza? Gentileza pode ter 3 significados distintos. O primeiro deles diz respeito a prestar um favor. Quando, por exemplo, eu peço para alguém: por gentileza, você pode fechar aquela janela? Ou, por gentileza, você pode pegar para mim aquele objeto que não está ao meu alcance? O segundo significado diz respeito à elegância, finesse, delicadeza. Quando, por exemplo, eu vou elogiar algum outro colega cirurgião pela sua destreza cirúrgica. Fulano de tal opera com tamanha gentileza que eu admiro demais. Mas é o terceiro significado que estamos falando aqui ao pregar esse quinto princípio do Reiki, ser gentil com todos, que é amabilidade, afabilidade, acolhimento, atenção, generosidade, gentileza. Esse é o significado que é pregado no quinto princípio do Reiki. Mas qual a importância de seguirmos o quinto princípio do Reiki e ser gentil com todos? Desde os primórdios da sociedade, que começaram a surgir as interações sociais e uma variedade enorme de hábitos, culturas, crenças, valores, princípios e maneiras de se relacionar e de se comunicar começaram a surgir. Mas foi a partir do momento em que o ser humano deixou de viver individualmente e passou a viver em sociedade que a sociedade humana começou a se desenvolver com maior velocidade. Mas foi aí também que várias mazelas começaram a surgir, como as guerras e a miséria, por exemplo. E atualmente vivemos uma época em que procura-se potencializar tudo: lucros, descobertas, prazeres. E, junto com isso, também aumentaram muito as cobranças.
seja no trabalho, na família, seja nos estudos, ou seja, a autocobrança. E aí fica a pergunta: como podemos evoluir e crescer em sociedade de forma ética e sustentável, trazendo progresso e felicidade para todos? Talvez a resposta seja através da gentileza. Ser gentil com todos talvez seja a maior ferramenta que nós temos para conseguir trazer felicidade e progresso a todos de forma ética e sustentável. Sendo gentil na família, com os amigos, no trabalho, sendo gentil com os animais, com as plantas, com o planeta, sendo gentil com você mesmo. Talvez essa seja a ferramenta mais poderosa que nós temos para conseguir esse objetivo. A frase mais popular do assunto é do pregador urbano José Datrino, também conhecido como Profeta Gentileza. E todos já devem ter ouvido: gentileza gera gentileza. Pois é, mas o oposto também se aplica. A impolidez, a grosseria, a maldade geram mazelas semelhantes. É como funciona o universo. É mais uma vez as leis universais aqui em ação. O universo nos entrega de volta tudo que nós lhe entregamos. Albert Einstein resumia essa situação da seguinte forma: a vida é como jogar uma bola na parede. Se você jogar uma bola azul, volta uma bola azul. Se você jogar uma bola verde, volta uma bola verde. Se você joga a bola fraco, ela volta fraca. Se você jogá-la com força, ela volta com força. Cuidado para não jogar na vida bolas de forma que não esteja pronto a recebê-las. A vida não dá nem empresta, não se comove nem se apieda. A vida, o universo, sempre nos ecoa de volta aquilo que nós lhe entregamos. Portanto, seja gentil com todos os seres se quiser receber gentilezas da vida. Existe uma prática que os reikianos fazem, mas que não é necessário ser reikiano para fazê-la. Reprograme o seu subconsciente. Todas as manhãs, ao acordar, medite um pouco com as mãos em prece, até aquietar a mente por alguns minutos, tentando não pensar em nada. Esvazie a mente e então repita: só por hoje serei gentil com todos os seres. Comece a praticar isto. Você vai perceber como vai ficar mais fácil se controlar em momentos em que você estava prestes a deixar este princípio de lado, prestes a deixar a grosseria tomar conta, a raiva guiar os seus atos, as suas atitudes. Ser gentil com os outros é o mesmo que ser gentil consigo mesmo. O propósito de Mikao Usui, ao pregar ser gentil com todos os seres, foi o mesmo propósito que teve Jesus ao dizer: faze ao outro aquilo que queira que te faça, ou ame ao próximo como a ti mesmo. Ou ainda o que disse Buda quando disse: não faça o mal, faça o bem a todos os seres. A intenção é criar uma sociedade mais harmônica, mais feliz, com mais amor, mais gentil, e nos livrar de efeitos negativos da lei do karma. A palavra karma tem origem no sânscrito. Kar significa agir e ma significa ação. Karma significa reação gerada por determinada ação. A lei do karma é o que hoje a ciência chama de lei de ação e reação, somada com a lei da reciprocidade, que nos diz que toda ação gera uma reação correspondente e semelhante àquela ação. No entanto, karma é diferente de vingança. Não confunda, pois a lei do karma é uma maneira que o universo tem
de nos ensinar que determinada ação praticada por mim gerou dor e sofrimento no outro, e que cedo ou tarde eu também vou experimentar daquela mesma dor e sofrimento que eu gerei no outro. E o karma nem sempre é imediato, pois o universo aguarda até que nós tenhamos consciência suficiente de absorver tal situação como um aprendizado. Já a vingança não está preocupada com a evolução daquela pessoa. A vingança está a serviço de um ego ferido e não aguarda o momento em que haja consciência suficiente para que aquilo seja absorvido como um aprendizado. A vingança é como um bumerangue. Ela atinge o alvo, mas traz na sua volta grande dor e pesar. Pare para refletir. Você é capaz de se vingar do mal sem se tornar parte dele? Quando você passar por uma situação de sofrimento, não busque um culpado externo e não busque se vingar dessa pessoa. Ao fazer isso, ao agir com a intenção de causar dor no outro, você estará gerando mais karma negativo para você e mais sofrimento futuro para você. É inevitável. E estará entrando em um ciclo vicioso, negativo, de sofrimento que se retroalimenta. Confúcio dizia o seguinte: ao buscar vingança, antes cave 2 covas. Ser gentil com nossos afetos, ou quando somos bem tratados, é fácil. Eu diria até que é automático. Mas ser gentil com nossos desafetos, ou quando somos destratados, é aí que nós mostramos a força do nosso caráter. É claro que não é fácil, mas nós temos grandes exemplos que nos mostram isso. Jesus Cristo, por exemplo, ao ser crucificado, rogou pelos seus carrascos e pediu: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Ele não pensou em vingança em momento algum. Ele orou por aquelas pessoas. E é claro, nós poderíamos pensar: mas Jesus, não tem como eu querer me espelhar em Jesus. Mas não, ele não foi o único exemplo. Pouco tempo depois, Joana de Cusa, uma discípula de Jesus, foi condenada à morte na fogueira, ao lado de seu filho, por se recusar a negar Jesus, mesmo com o seu filho clamando, suplicando para que ela fizesse o que os carrascos pediam. Ela se recusou a negar Jesus e pediu que o seu filho tivesse fé. E ao ser indagada por um dos seus carrascos com a seguinte pergunta: o seu Cristo ensinou-te apenas a morrer? A resposta que ela deu foi a seguinte: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Pois é. Esses são os exemplos que nós devemos seguir. Não o código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Gandhi dizia o seguinte: olho por olho e acabaremos todos cegos. Mahatma Gandhi também é um grande exemplo de gentileza a ser seguido. Gandhi teve como principal característica da sua luta pela independência da Índia a não violência, a gentileza. Ele dizia: com suavidade podemos sacudir o mundo. E também é dele a frase: ame o pecador. Odeie o pecado, mas ame o pecador. Violência não cura violência. Ódio não cura o ódio. O único sentimento que verdadeiramente cura é o amor. Mas e a ciência? O que os estudos científicos nos dizem
a respeito dos impactos da gentileza na nossa saúde, no nosso cérebro e até na sociedade. Estudos utilizando imagens de ressonância magnética do cérebro mostram que a prática da gentileza ativa o sistema de recompensa cerebral, assim como acontece com o sentimento de gratidão, como eu já mostrei para vocês aqui no vídeo em que falamos sobre o terceiro princípio do Reiki. Ao serem estimuladas a lembrar de momentos em que praticaram a gentileza ou em que receberam algum tipo de gentileza, as imagens mostram uma maior ativação de locais como o núcleo accumbens e o sistema límbico, regiões que têm uma grande quantidade de receptores para a dopamina, o neurotransmissor considerado a molécula do prazer. Ou seja, praticar gentileza ou receber gentileza nos dá prazer. E isto também pode ser comprovado em um estudo realizado pelo antropólogo Oliver Scott Curry, um estudo que contou com a participação de 4.045 voluntários dos mais diversos continentes, em que foram estimulados a realizar práticas de gentileza e de bondade, com o intuito de testar a tese de que a gentileza gera bem-estar. E o resultado foi de que as práticas de gentileza e de caridade, de bondade, não só aumentavam o bem-estar dos participantes, como também tinham o potencial de gerar felicidade a longo prazo. Também podemos citar um artigo muito interessante sobre esse assunto, chamado The Neurobiology of Kindness Inside the Brain, ou seja, a neurobiologia da bondade dentro do cérebro. Neste estudo, O'Connor explica que a gentileza é parte fundamental da condição humana e que dissolve barreiras impostas pela política, religião, cultura, crenças, costumes, classes sociais e gênero. O'Connor explica que com o advento da neurociência, podemos ter respostas muito mais claras a respeito do funcionamento do nosso cérebro, como por exemplo, a descoberta dos neurônios espelho, um aglomerado de neurônios que nos permite conectar emocionalmente com outras pessoas, responder simpaticamente aos outros e até antecipar certas intenções. É graças a esses neurônios que temos o poder de empatia pelos outros, o poder de nos colocar no lugar do outro. Cada pessoa é um espelho do seu ambiente, que por sua vez é um espelho do seu próprio comportamento. Essa é a razão do fenômeno chamado de contágio social, que é quando informações, ideias e comportamentos, inclusive a gentileza, podem se espalhar por um grupo de pessoas, fortalecendo a famosa frase do profeta Gentileza: gentileza gera gentileza. Mas diante de tudo isso que os estudos nos mostram a respeito dos benefícios da gentileza, como nós podemos ser gentis na prática? Bom, há muitas maneiras de sermos gentis e devemos ser gentis com tudo e com todos. Devemos ser gentis com as pessoas, com os animais, com as plantas, com o planeta. Devemos ser gentis com os nossos amigos, com a nossa família, mas também com desconhecidos. Devemos ser gentis na fila, não cortando a fila de ninguém, no mercado, ajudando um idoso a carregar as compras, no trânsito. Devemos ser gentis com o planeta ao escolher produtos que não poluam o meio ambiente ou que façam isso de uma maneira mínima. Podemos optar por produtos que não façam testes em animais. Podemos optar por produtos que, tanto na sua fabricação quanto no seu descarte, não sejam produtos que degradem o meio ambiente. Devemos seguir o nosso coração. Sempre sabemos o certo e o errado, instintivamente. Então, ser gentis não é difícil. Basta seguirmos o nosso coração.
a nossa intuição. Gratidão a todos por terem acompanhado este vídeo. E só por hoje, sejamos gentis com todos os seres. Namastê.